Já que verdades não são vividas em plenitude, é preciso acreditar sem ver. Ou seja, é preciso ter fé. Esse é o vídeo de Silo, série da Apple TV+, depois de ter assistido todos os episódios da primeira temporada. Agora eu vou poder falar com spoilers, né, sobre essa temporada aqui, fica aí o aviso. Mas caso você esteja querendo saber se vale ou não a pena entrar nessa série, tem um vídeo especial pra você. É um vídeo sem spoilers, chamado Primeiras Impressões, que eu falo apenas ali dos primeiros episódios. Lá, né, eu tento mais contemporaneizar o assunto da série, mostrar, melhor dizendo, o assunto da série, e dizer se alguns pontos dela são atrativos ou não. O link tá na descrição ou no card aqui em cima. Cogita então deixar um like aqui nesse vídeo, tá? Em algum momento dele, pô, isso aqui foi legal, que o PH falou. Deixa o like, quem sabe também se inscreve no canal. É simples, rápido, mas é muito importante aqui pro meu trabalho. Pois bem, eu não vou precisar explicar o que é a série porque tem esse outro vídeo que eu já disse, mas o que eu venho trazer inicialmente é como essa série melhora as primeiras impressões que eu tive, que já eram boas. Ela tem uma certa tranquilidade para construir a sua narrativa que nos dá muito tempo, muito espaço para pensarmos sobre muita coisa do que está acontecendo ali em tela. A Apple achou esse jeitinho de fazer esse tipo de produção e muito desse achado passa por essa calma, por essa paciência em deixar a história acontecer. Foi assim com Ruptura, é lotada de narrativa contemplativa. Foi assim com For All Mankind, né, que é muito boa também, e até com Fundação, que não é tão muito boa, mas também tem um pouco desse estilo. O que acontece, né, nessa tranquilidade? A repetição, por mais que aconteça, ela sai logo. Passa ali uns 2, 3 episódios de um tema e já corre adiante, né? Já corre para seguir com essa narrativa. Eu gosto muito. Aí, a partir dessa calma, a narrativa trabalha bem os temas que escolhe trazer à tona sem precisar apelar pra ação, pra correria ou pra algumas aventuras mais exageradas. Isso é tão óbvio, é tão claro, é tão evidente que até a direção não consegue resolver algumas encruzilhadas mais apressadas que são propostas ali no meio da temporada, né? Sem apelar pra saídas óbvias, pra saídas pouco engajantes, digamos assim. Sorte nossa e sorte da série também, que ela definitivamente não é sobre isso, não é sobre esse lance da correria. Silo vem falar bastante sobre como vivemos angustiados por não saber muitas respostas, e mesmo as respostas que sabemos, não parecem elas nunca serem o suficiente, assim. Seja com relação à religião, aqui representada pela ideia geral do ambiente, o silo como um todo, seja com relação à política, que se mistura com essas questões de crença, né? Então, trazendo para nossa realidade, a impressão que nos dá é que a gente vive em um constante sufocamento por sempre ter a história em partes, pela metade, como se sempre houvesse um pedaço novo a ser descoberto e que esse pedaço muda completamente a nossa relação, tanto com o meio quanto para com as pessoas, a famosa sociedade, né? Então, quem tá aí abraçado a esse lance de entender esses pedaços, esses fragmentos e aceitar essas mudanças, tá de um lado mais científico. Quem não, quem tá vivendo tranquilamente ali no silo, já vai para um lado, quem sabe, um pouco mais religioso, de acreditar. Não digo nem religioso, mas de fé, um pouco mais de acreditar no que tá escrito e pronto. Nosso epicentro em relação a essas percepções é Juliette, né? A nossa protagonista. Não só por ela ser a protagonista, mas porque ela tá sempre fazendo ou trazendo perguntas sobre quase tudo que acontece. Seja com relação a ela, seja com relação a quem interage com ela. Por exemplo, ela sabe lá que o seu colega de profissão, o delegado Paul Billings, tem a síndrome. É ela quem nos apresenta isso, como ela também nos apresenta diversas percepções sobre os outros que passam pela sua frente. Ela sabe tanto o valor da confiança e também o valor da verdade por ali, que guarda muitas dessas informações para momentos muito oportunos. E isso, por exemplo, utiliza aqui para não julgar o companheiro, mas para trazê-lo para o seu lado, como vai acontecendo com outros personagens que cruzam o seu caminho e viram, portanto, aliados. Confiança, e é isso que a série nos demonstra ou nos tenta demonstrar, passa também pelos segredos que você guarda do outro, que você protege. Levando para o contexto, é como se a confiança cega, né, quase como a fé ali que existe dos habitantes do silo, e como se todos os segredos sentidos, porém não ditos, que circundam aquele ambiente, fazem toda aquela realidade ser mantida de pé. Então a gente pode ver que cada ser humaninho ali, que detém segredos dos outros, representa o silo de maneira pessoal, de maneira orgânica, e o silo em si é esse grande apanhado de segredos, de verdades, meia-verdades, etc. A
relação de Juliette para com seu pai e seu passado, ou seja, a relação dela para com ela mesma, também é um silo, né? Também passa pelos véus que são colocados sob as verdades. Histórias em fragmentos que mudam bastante quando mais fragmentos são encontrados nessa jornada. E assim, a narrativa segue nessa arqueologia social daquele ambiente para entender como o todo funciona. Quais são os segredos guardados? O que esses segredos podem mudar a relação das pessoas para com o silo, mas também entre elas, baseando-se em poucos fragmentos que a história vai colocando ao longo do caminho. A própria tela, que supostamente traz ali o lado de fora como ele é, também tem um laço de confiança construído com a comunidade. Ora, o povo acredita no todo a partir do único recorte que tem, da única percepção que se tem do lado de fora, e a sociedade continua por isso girando. Tudo, portanto, é definido através de pactos. Já que verdades não são vividas em plenitude, é preciso acreditar sem ver, ou seja, é preciso ter fé a partir do que você tiver, a partir do pouco que se tem ali. Quem não tem fé faz essa história acontecer em conflitos, sai da normalidade, que é o lance aqui da Juliette e de outros personagens que vão aparecendo ao longo aqui da história. O pacto é engraçado, né? Ele é levado assim para a história em si quase como um livro bíblico, né? Sei lá, é um livro que rege, mas que faz aqueles que regem adaptarem os seus discursos através dele e por isso se manterem no lugar que ocupam, e parece que tem muito mais, e parece que tem muita coisa para ser entendida para além das alegorias. Enfim, é muito legal essa ideia do pacto e como é utilizada aqui nessa primeira temporada. E de certa forma assim também é a nossa realidade, né? Os lugares sociais são mantidos e as classes levadas a acreditar nas mentiras baseadas em sucesso, ascensão, ordem, progresso, que existe aqui de certa forma. Forma-se uma rede de confiança e desconfiança sem que realmente saibamos o que se passa para além do véu. Eu acho que Silo explora isso muito bem. Ao tocar nesse assunto, a série surge quase como uma ideia de experimento da nossa realidade, como se colocasse nossa realidade em um aquário e sem pressa, sem alvoroço, como eu já disse, a série surgisse como algo puramente observacional e, portanto, contemplativo. Ainda que seja efetiva na maior parte dela, em alguns momentos a narrativa ela procura enrolar tempo, vendendo a ideia de que as investigações das mortes são mais interessantes do que os assuntos que ela trabalha. Nunca são. O lado thriller, né, não tem o mesmo peso do lado reflexivo. E é o lado, nesse caso, o thriller mais simples dessa trama. E mesmo assim ele não consegue ser perfeito, ele não consegue acontecer com tanta maestria. Inclusive, as atuações atrapalham muito. A direção, ela vai muito bem na criação desse ambiente, muito bem na criação das reflexões, muito bem na criação da atmosfera, mas as atuações, tirando Rebecca Ferguson, são, assim, deploráveis. O Common, né, que faz o antagonista aqui nesse caso, não consegue trazer nenhum peso pra essa história. O Tim Robbins também, a atuação muito marcada, com texto muito na ponta da língua, não traz um antagonismo natural pra Juliette, que por sua vez é uma personagem um pouco mais, né, é uma atuação, melhor dizendo, da Rebecca Ferguson, um pouco mais flexível. Engraçado como no livro eu não me apego tanto a Juliette, mas aqui, acho que por conta da Rebecca Ferguson, isso acontece rapidamente, assim, em poucos episódios. Acho que no terceiro episódio eu já tô julietizado. Mas voltando sobre esse lance do thriller, né? Eu acho que atrapalha um pouco porque os 4 primeiros episódios demoram a engrenar essa grande reflexão que ela traz por conta da repetitividade em cima desse clima mais investigativo. Enquanto que no 5º ou 6º episódio, assim por diante, realmente a gente passa a receber os tópicos mais interessantes e é notável como a série cresce bastante. Como o começo da temporada apresenta personagens com potencial, mas os deixa pelo caminho, ou matando-os, ou nunca aprofundando-os de maneira que sirva de fato a história e não para ganhar minutagem, digamos assim, ou para descansar a protagonista, fica mais ainda essa sensação inicial de uma narrativa presa. Aí depois de diminuir um pouco a sensação de que a investigação pessoal da Juliette é o que importa, e não é o que importa, a série engrena e não para mais. Vira uma escalada e realiza muito bem os 3 clímaxes que acontecem aí ao longo dos 3 ou 4 últimos episódios. Nisso que trouxe, né, a construção da tal atmosfera que eu elogiei, é muito importante para nos manter sempre conectados com a proposta. É quando a trilha inclusive aparece, para bom e para ruim. Eu acho que é uma trilha um pouco apelativa, muitas vezes marcada demais, ou seja, sinta dor, sinta pena, sinta alvoroço, né, sinta pressa, sinta não sei o que. Não sei se trilha deve servir assim, porém, é uma trilha que vem sempre marcar muito bem que a gente está entrando numa atmosfera nova, que a gente está entrando nos assuntos propostos
por Silo. Quem assiste em formato maratona, eu acho que sofre, né? Poderá sofrer, melhor dizendo, um pouco mais e enjoar desse clima aí, dessa atmosfera que é criada. Por outro lado, é uma trilha tão marcante que inicia-se o episódio rapidamente, você já tá imerso naquela história, uma história que você teve que parar porque o episódio anterior, né, acabou. Só por isso, tá? E aí, nesse caso, denota pra mim uma efetiva construção de atmosfera, de contexto, acho que mais ainda, de que o estilo está te convidando a embarcar naquela história sempre que você começa um novo episódio, sempre que você inicia, como acontece com séries como Game of Thrones, como acontece com séries como a própria Ruptura, né, com a abertura ali você já entra. Succession é um exemplo excelente disso. Então todo esse clima você automaticamente já entra por conta muito dessa trilha sonora que, de novo, é um pouco enjoativa, mas se você não vê no formato maratona, acho que muito efetiva. E é interessante, né, esse lado muito contemplativo, inclusive da trilha, né, porque eu acho que com tudo cada vez mais rápido, mais dinâmico, mais agoniado, essa atmosfera de Silo, tanto da trilha quanto do design de produção, quer que seja, sempre nos convidando a contemplar uma história, acho que surge como um bote salva-vidas no mar de pressa que a cultura pop vem sofrendo, que a cultura pop vem sentindo. A contemplatividade não poderia ser diferente, ganha o desfecho da temporada e eu acho que, assim, é um ponto altíssimo, sabe? Somos levados a uma reflexão direta do mito da caverna quando a Juliette emerge ali e confronta a realidade de que existem outros Silos, né? Só para contextualizar rapidinho, o mito da caverna, proposto por Platão, descreve prisioneiros que passaram toda a vida em uma caverna, voltados para a parede, vendo somente sombras projetadas pelas luzes que entravam, né, os feixes que entravam ali por uma pequena abertura. Então, para eles, aquelas sombras representavam a realidade total, digamos assim. Um dia, um prisioneiro é liberado, né, se liberta, enfim, e ao sair da caverna é ofuscado, é cegado pela luz do sol de uma realidade total agora, e não mais de uma realidade parcial que era a que ele vivia. Então, embora inicialmente incômodo, o prisioneiro liberto começa a entender o mundo como ele realmente é e levar também os demais a questionar o contexto dessa caverna onde eles viviam. Quando a Juliette deixa o seu silo caverna, digamos assim, a verdade, a revelação também a cega. Metaforicamente falando, há também ali uma sensação de que estamos, nós e a Juliette, ofuscados. Tanto que ela fica pasma diante da realidade, como se tivesse, de fato, letárgica com o que está acontecendo. E é muito legal perceber porque a realidade não é devastada como a tela mostra, né? A tela de dentro do silo mostra, mas ela também não é perfeita, já que existem tantos outros silos e uma aparência um pouco, digamos assim, um pouco, não devastada, mas um pouco apocalíptica. Ou seja, existem tantos outros prisioneiros e tantas outras dúvidas a serem reveladas, a serem também ofuscadas por essa realidade, por esse sol que está lá fora. A realidade, portanto, nem é como as sombras da parede da caverna, mas também causa um inicial incômodo, fruto desse excesso de dúvidas. E encarando essa realidade, a série conclui nos oferecendo respostas, mas simultaneamente isso traz uma angústia boa, gerando diversas outras perguntas, diversas outras questões. E isso é um acerto, eu acho que precioso, do que se espera de uma série tão reflexiva, né, ao longo desses 10 episódios. Eu acho que é uma boa recompensa. Sendo assim, o saldo é positivo. Apesar dessas teimas da narrativa em às vezes fugir dos assuntos mais complexos a favor do suspense da investigação, bem como algumas características que se repetem em exagero, todo o resto criado é de eficiência muito marcante. Não é uma história para maratonar, repito, é uma história para degustar. Se for encarada dessa forma, até mesmo esses pequenos reveses serão totalmente diluídos e dificilmente serão notados. A primeira temporada da série, inclusive, eu acho que é superior ao primeiro livro, que tem ali uns 2/3 de história presa, amarrada, agarrada, sufocada. Talvez porque, a partir das palavras, você tem que dar uma sensação diferente que tá no silo, né? Já que não tem imagem, mas enfim, tem esse quê aí na escrita ali do Howie. A série constrói com mais eficiência essa rede de confrontos entre verdades que vai aparecer mais à frente no livro. Esse confronto de verdades, mentiras e mentiras aceitas, bem como de fragmentos, como eu falei, dessas verdades que trazem mudanças significativas para o meio. Esse peso dado aos temas, eu acho que é o que faz a série ter um saldo positivo e a certeza que esse estilo que a Apple encontrou de fazer sci-fi gerou mais um bom fruto. Tem substância e, para mim, muitas vezes é o que importa. Silo tem muita substância na sua história, trama, sobretudo na forma de contar essa história, na sua narrativa. Boa série, como eu disse, saldo extremamente positivo.